Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao Dando um Giro Literário e hoje o nosso vídeo é sobre o livro O Farrapo, da Silvia. O que eu posso dizer dele para vocês é o seguinte: se você gosta de um livro, o estilo Outlander, sabe aquela viagem do tempo entre o presente e o passado, com heróis poderosos, presentes, né, verdadeiros cavaleiros com as suas damas e claro, também conflitos de épocas, de gerações e principalmente neste conto, aonde a viagem ao tempo, aonde a riqueza de toda uma história passa-se exatamente aqui no Brasil ou mais especificamente no Rio Grande do Sul, com a Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos, como é conhecida. Então, quer essa viagem tão mágica e ainda principalmente em solo brasileiro? Vem comigo neste vídeo que eu vou contar um pouquinho para você se instigar nessa leitura ou mesmo para quem já leu, concordar comigo e falar realmente, Grazi, este é um livro maravilhoso. Então, como eu falei para vocês, este livro passa-se no Rio Grande do Sul, né, aonde eu moro atualmente, e, né, entre o ano de 2020, que é onde a Lara, em um passeio para quem já conheceu Gramado, sabe aquele famoso passeio de trenó que tem por lá? Pois então, Lara teve este passeio e de repente, por algum acaso do destino ou alguma mágica, como você queira dizer, ela foi parar lá na época da Revolução Farroupilha. E por sorte dela, claramente encontrou Samuel, né? Um charqueador da época, um cara muito bem afeiçoado e um perfeito cavaleiro, mesmo com algumas atitudes que, porém, na época eram totalmente normais, mas haverão muitas cenas engraçadas entre ele e Lara, com este conflito, né, de gerações, de evolução, de educação, como o homem tem que se portar e principalmente o papel da mulher na sociedade. Então Samuel passa a ser para Lara não apenas o seu herói, mas também o seu protetor e virar também o seu grande amor. Uma coisa muito importante de ressaltar neste livro, ele é um livro até que comprido, assim, porque ele é rico em detalhes. Ele acaba tendo até demasiadamente, assim, detalhes a mais, grandes detalhes. Porém, estes detalhes, né, esta riqueza de detalhes é super importante para nós que estamos lendo o livro, não apenas, assim, imaginar como vemos em vários, né, livros contemporâneos, porque vivemos nele, mas sim esta riqueza de detalhes para que nós consigamos imaginar, adentrar mesmo na história, lá na época de 1800 e pouquinho, e viver cada detalhe, cada estilo de roupa, por cada lugar que eles passaram, né, por cada cultura, enfim, o encontro com os índios, com os bugres, escravos, nomes como Bento Gonçalves, né, que deram muito nome a esta revolução aqui, que é super importante para, né, os cidadãos e principalmente para o estado do Rio Grande do Sul. Então, esta riqueza de detalhes faz que você consiga realmente viajar para aquela época e se sentir. Então, ela não passa a ser cansativa, essa riqueza, muito pelo contrário, ela é um complemento que faz nessa história enriquecer cada vez mais. E claramente, né, essa riqueza de detalhes, ela é super importante porque nós estamos pouco habituados à vivência daquela época. E para quem ama uma história como eu, nossa, é simplesmente uma viagem assim, realmente de volta ao tempo, só que na casa, o passado e não o futuro. O romance entre o Samuel e a Lara é aquele romance assim de um amor à primeira vista, que nele já despertou aquele instinto selvagem, né, aquele instinto de proteção, meio que de marcar território meio animal. Ela é minha
e ninguém mais olha, ninguém mais mexe. Então foi assim uma coisa meio carnal mesmo. E claro que com o tempo foi se aprimorando, principalmente em seus princípios, na sua honra, principalmente ele homem com ela para mulher. Confuso também para Samuel às vezes entender algumas falas, alguns comportamentos e até mesmo a vestimenta que Lara foi para o tempo dele, né? Então, mas aos poucos, como um rapaz assim, até que meio à frente ao seu tempo, conseguiu compreender Lara, o que também o amor para com ela também ajuda bastante. E Lara, mesmo depois de viver em 2020, né, sabendo aonde a mulher tem o direito de fala, como a mulher pode ou não querer se portar, estudar, trabalhar, ter a sua independência e também, claro, as facilidades do dia a dia, como banheiros, a tecnologia, o transporte, enfim. Então, para ela acabou também sendo um pouco complicado, porque naquela época tudo era muito escasso e também a grande maioria das tecnologias ainda nem foram inventadas. E principalmente o que incomodava ela, essa questão da mulher ter que ser submissa ao homem, aonde o único papel dela na sociedade era apenas cuidar do marido, cuidar da casa, procriar e fazer assim algumas doações, alguns serviços de caridades, claro, né, aquelas que teriam um poder, que tinham, né, um poder aquisitivo maior, que era no caso então de Lara, quando ela acabou se casando com Samuel. Então era este conflitos na qual ele às vezes era um grosso, a tratava de uma forma um pouco rude, mas devido à sua época, como ele foi ensinado aonde mulheres tinham que ser tratadas e elas se portarem, e Lara, claro, tentando fazer ele a entender que no tempo dela não era mais assim. Então, ou seja, foi difícil para ambos, mas o que acabou fazendo com que um compreendesse o outro é este amor tão forte entre eles, o respeito principalmente, mesmo de épocas diferentes, era um respeito muito grande, verdadeiro e mútuo. Então isso que foi uma coisa bem legal de se ver, algo sincero, que quando você vai lendo, você vai sentindo aquele aquecidinho no coração e você se imagina ali e fala, uau, eu pudesse voltar numa época e ser uma Lara, ou encontrar um Samuel em algum momento, não precisa ser no passado, mas que tivesse o porter, o caráter, a decência, mesmo agora no presente, quem sabe também um futuro próximo, né? Então eu me senti assim, creio que acho que todas nós, todos, né, em geral, que leem, acaba de certa forma se apaixonando pelo casal e vendo aonde um acaba complementando o outro, que acaba fazendo deles um casal perfeito e único. As questões também que Lara se incomodavam bastante é porque naquela época ainda existiam os escravos. Então a forma como as pessoas tratavam os escravos, né, como coisas, objetos e não como pessoas. Então incomodava bastante a Lara, porque ela vivenciou momentos de tortura, né, momentos de punição que alguns escravos acabaram sofrendo, a forma como se dirigiam a eles, assim. Então ela meio que de um jeitinho dela ou outro para também não prejudicar, né, aqueles escravos na qual serviam ela de certa forma, ela conseguia tratar com respeito, mas também tentando adaptar tudo dia a dia. Então, ou seja, foi assim uma loucura para ela a todo momento, como Samuel também. E assim, o que eu posso dizer assim, que se eu for falar aqui da história, eu vou ficar aqui bastante porque eu estou apaixonada pela história. Mas eu posso dizer que a riqueza de detalhes te faz viajar. O casal, Lara e Samuel, assim, você se apaixona. É um livro de várias páginas, sim, mas a leitura, ela é tão gostosa, ela é tão fluida, que você nem percebe a quantidade de páginas. A única coisa que você quer é ler, ler, ler e ver o que vai acontecer e não acabar nunca mais. O interessante também na escrita da Silvia, que como aqui no Rio Grande do Sul e claro, como também em outros estados brasileiros, tem as suas formas peculiares de falar sobre alguma coisa, alguma situação, os seus trejeitos, ou seja, as gírias
populares, né, que existe neste nosso grande e vasto Brasil, que em cada região tem, né, o seu jeitinho. Então ela deixa bem claro também a forma de falar, as gírias, os termos e também ali os significados para as pessoas que não estão habituadas a saber o que é aquilo. De todas as coisas, por mais que eu more aqui, muitas coisas eu já tinha ouvido falar, mas ainda não sabia o significado, e outras eu acabei aprendendo. Então, assim, é bem interessante, principalmente para a gente que mora aqui, quando ela fala de lugares como São Francisco de Paula, Pelotas, né, ali Gramado, até mesmo a própria capital Porto Alegre, e ela fala de uma forma, e nós que já passamos por ali, sabemos como é hoje em dia, acaba sendo muito mágico, muito gostoso de se imaginar como é que eram. As pessoas hoje em dia, os trejeitos como elas falam, ainda não tem tanto, mas ainda tem aqueles gaúchos raízes, né, podemos dizer assim, que você vê ali, você fala, uau, que linda que é a riqueza, porque eles fazem questão de manter, né, a cultura, né, o respeito, principalmente essa cultura linda que é do Rio Grande do Sul, de questão de tradicionalismo, né, o tal bairrismo que eles muitos dizem aqui. Então, assim, para você que gosta de cultura, é um livro perfeito, história. Eu costumo falar que esse tipo de livro que pega contos de fatos reais e coloca a ficção no meio, eu gosto de dizer que é a história dentro da história. E são, assim, livros dessa forma que eu me apaixono muito. Então, eu fico aguardando o segundo livro. Para você que não leu, leia. Espero que essas informações tenham te instigado. Vocês podem ver que até para falar parece que eu estou ansiosa, estou animada, porque foi muito boa, valeu muito bem a leitura. E para quem, né, ainda não leu, corre lá que é muito bom. Tem na Amazon. Confira lá o IG aqui da Silva que eu vou mostrar para vocês. É muito bom, vale a pena a leitura. Para quem quer conhecer culturas novas, viajar ou até um gênero novo, diferente de tudo que vem vindo por aí ultimamente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei este livro e vou recomendar sempre que puder e ansiosa para o próximo. Então, um super beijo para vocês, até mais e tchau, tchau!